Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar? Quero que você feche os teus olhos aí onde você está. Acalma o teu coração, que eu quero orar com você nesse exato momento. Querido e amado Pai, eu quero te dar graças, ó Pai, por esse tempo. Eu quero te dar graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida, Pai, de cada pessoa que vai primiciar ainda, Pai. Eu sei que o Senhor estará tocando no coração dos teus filhos. Mas eu sei, Pai, que pessoas entraram aqui nessa noite, nesse primeiro domingo, dizendo bem assim: Senhor, eu preciso de uma palavra para esse ano de 2024. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor venha falar comigo. E eu creio que o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. Eu quero repreender agora, Pai, toda a distração. Eu quero repreender agora, Pai, todo o cansaço, toda a força contrária. E quero declarar agora, Pai, que esse ambiente é um ambiente tangível para a Tua glória. Nos traga revelação de quem nós somos em Ti. Nos traga espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. E que os olhos do nosso coração sejam iluminados agora, Pai. E que o Senhor venha falar com a Tua igreja. Usa-me como uma ferramenta afinada. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz o quê? A igreja diz o quê? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse exato momento. No livro de João, capítulo de número 10. Muitas pessoas estão viajando, muitas pessoas estão de férias, já estão me mandando foto, comendo camarão na praia. E eu gosto de dizer, quem tem esse privilégio vai, nem que se for no Rio de Janeiro, em Rochedo, em Corguinho, Rio Verde. Mas tira férias, nem que se for 5 dias, 10 dias. Se você puder ficar 1 mês, fica. Se você tem condição de ficar 2 meses, fica também. Mas quando você voltar, volta para fazer valer a pena. Volta para poder levar as coisas do Senhor a sério. A palavra de Deus diz bem assim, no livro de João, capítulo de número 10 e versículo de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Sabe, o ano de 2024, o Senhor nos deu um tema. E o tema do ano de 2024 é o ano das portas abertas. Sabe, quando uma pessoa está passando por um problema, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, quando a pessoa está passando por uma necessidade, e quando ela não vê a solução, o que é que você pede para Deus? Senhor, abra para mim uma porta. Quando uma pessoa está desempregada, quando uma pessoa não está trabalhando, o que ela pede para o Senhor? Senhor, abra uma porta de emprego. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual foi a porta da tua vida que se fechou no ano de 2023. Eu não sei se foi a porta da finança, eu não sei se foi a porta da tua família, do teu casamento, eu não sei se foi a porta do teu filho, dos seus filhos. Eu não sei. E quem sabe você está aqui nessa noite desesperado. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, nesse primeiro culto do ano, nesse primeiro domingo do ano, pedindo para Deus: Senhor, abra uma porta para mim. Todos nós queremos uma porta aberta. Eu já tenho profetizado desde o ano passado e vou continuar profetizando. O ano de 2024 eu vou viver o ano das portas abertas. Mas você sabe, hoje eu quero intitular o tema dessa mensagem: abrindo a porta para a graça. A graça é um favor imerecido. Você merecia o inferno, você merecia todas as portas fechadas, você merecia morrer. Mas você sabe, desde que Jesus morreu e ressuscitou, e quando você aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, a graça te alcançou. A graça é um favor imerecido.
A graça, eu posso dizer para você aqui nessa noite, ela é o próprio Cristo. E talvez você esteja dizendo: pastor, eu aceitei a Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Eu já tenho talvez 30 anos que sou cristã ou cristão, mas parece que eu não estou vivendo diante desse favor imerecido. Nós estamos vivendo hoje diante da dispensação da graça, mas eu não vejo isso sobre a minha vida. Você sabe? Apesar de nós estarmos na dispensação da graça, nós não estamos mais na dispensação da lei. Mas existem muitas pessoas que ainda não estão desfrutando da graça e do favor de Deus. Tudo para você é penoso. Teu casamento é mais difícil do que os outros. Na empresa que você trabalha é mais difícil do que os outros. Tudo que você vai fazer é pesado. Muitas vezes você vê uma pessoa do teu lado fazendo as mesmas coisas, mas parece que para ela é leve, para você é pesado. Muitas vezes você vê talvez uma pessoa casada, vive uma vida tão plena, vive uma vida leve. E quem sabe, o seu casamento é pesado. Quem sabe, muitos pais têm um relacionamento legal com os filhos, mas o seu relacionamento com seus filhos é pesado. Você sabe, você está vivendo no tempo da graça, mas quem sabe, a porta da graça está fechada para você. A porta da graça se fechou. E hoje eu quero compartilhar com você como é que você pode abrir a porta da graça para o ano de 2024. Porque o ano de 2024 é o ano das portas abertas. Pastor, como é que essa porta pode se abrir? Nós abrimos a porta da graça quando nós falamos corretamente. Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala assim: meu irmão, a porta da graça, ela se abre quando eu e você falamos corretamente. A maneira que uma pessoa fala, ela nos diz se Deus é com ela ou não. Quando eu sento com as pessoas, eu gosto muito de sentar com as pessoas, e eu gosto de conversar. Eu não sou um pastor de cima de púlpito, eu não sou tão eloquente pregando, mas eu gosto muito do que? Da conversa, do aconselhamento. Você sabe? E quando eu começo a conversar com as pessoas, eu vejo se ela é uma pessoa que confia ou não confia em Deus. Você sabe? A sua boca foi criada por Deus para ser bênção aonde você chegar. Você não foi chamado para ser um locutor de más notícias. Você não foi criado por Deus para maldizer. Você não foi criado por Deus para abater. Você não foi criado por Deus para destruir. Não. Você foi chamado por Deus para levar as boas novas. Você não foi chamado por Deus para repassar as notícias da coluna financeira dos telejornais. Existem pessoas que você não consegue ficar perto dela. Logo de manhã, ela ouve os relatos noticiários, e na primeira pessoa que ela encontra, ela descarrega: a economia está baixa, vai quebrar, vai falir. Não! Você não deve ser propagador de más notícias. Nós gastamos muito mais tempo falando mal da vida dos outros. Nós gastamos muito mais tempo fofocando, assistindo jornais, e muito mais tempo repetindo aquilo que os telejornais falam. Violência, crise financeira, problemas sociais. Nós somos verdadeiros replicadores de televisão. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou você para ser um propagador de bênção e de boas novas. Você precisa colocar em sua cabeça que Deus é com você e Deus é por você. Deus não está irado com você. Deus não está com um pedaço de porrete na mão para te abater.
Deus te trouxe aqui para poder te levantar. Quem destrói é o diabo, quem mata é o diabo, quem rouba é o diabo, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz bem assim em Provérbios, capítulo de número 18 e versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da tua língua. É você que vai determinar onde você vai chegar. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe por que você tem comido o pior da face da terra? Porque a tua boca é uma sepultura, a tua boca é um cemitério. Aonde você chega, você é um estraga prazer. Você é um destruidor de sonhos. Você é um destruidor de famílias. É você que tem abatido a tua esposa, é você que tem abatido o teu esposo, é você que tem destruído os sonhos dos seus filhos. A morte e a vida estão no poder da língua. A doença e a saúde estão no poder da língua. A pobreza e a prosperidade estão no poder da língua. A esterilidade e a fecundidade estão no poder da língua. O teu casamento será feliz através do poder da tua língua. Nós precisamos alinhar as nossas palavras com as verdades da palavra de Deus. Ao invés de você ficar relatando os telejornais, ao invés de você ficar falando da vida do teu irmão, ao invés de você ficar de fato propagando más notícias nesse início de ano, não, mas agora é o PT que está no governo. Não, mas agora é o Lula. Se for Lula, se não for Lula, se for Bolsonaro, se não for Bolsonaro, nós não estamos nas mãos dele, nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. Esse ano é o ano das portas abertas. Você tem que ter essa clareza. Filipenses está nos dizendo bem assim, 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma afirmação em um contexto em que ele estava dizendo: eu já experimentei de tudo, eu já apanhei, eu já fui jogado para fora da cidade como um cão morto, eu sei tanto viver na abastância, mas eu também sei viver na escassez. E ele chega no término dessa frase, porque todo mundo gosta de pregar no carro: tudo posso naquele que me fortalece, mas não aguenta pressão. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Depois de ter tido escárnio, depois de ter sido de fato apedrejado, depois de levar açoites, ele chega e dá essa frase célebre: tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe, eu vim aqui dizer para você, você precisa mudar o teu palavreado. Você precisa tirar da tua boca a palavra torpe. Sarpos, peixe podre. Deixa um peixe podre dentro de uma sala durante 3 dias. Pode ser a sala mais agradável. Você não consegue entrar, sabe por quê? Porque fede. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ficar do teu lado? Porque você é um sarpos, torpe, peixe podre. As pessoas querem distância de você. Você pode chegar com qualquer problema perto de mim, meu irmão, eu nunca vou lhe abater. Eu sempre vou ter uma palavra de ânimo para poder te levantar, porque foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Você sabe, o Aguimar me chamou para poder orar lá no estabelecimento dele. E quando eu cheguei no estabelecimento dele, tinha um pedreiro. O pedreiro estava endemoniado. Ele chegou, ele estava lascando massa na parede. E no que ele fez assim, ó, os olhos dele fitou no meu e eu fitei no dele. Naquele exato momento ele falou para mim, eu falei para ele: eu não gosto daquilo que está dentro de você. E ele liberou de lá: eu não gosto daquilo que está dentro de você. Irmãos, foi algo no reino espiritual, Divina. O meu corpo arrepiou todinho. Aí ele já acendeu um cigarro e deu uma baforada na minha cara. E eu continuei.
Eu continuei, sabe por quê? Eu fui ali para poder liberar as boas novas. E quando eu acabei de sair ali de dentro do estabelecimento do Aguimar, o Aguimar me ligou: pastor Josier, nem foi bem o senhor sair daqui, os telefones começaram a tocar, começaram a me ligar. Ei, você sabe? Porque eu sou propagador de boas novas, independente daquilo que o diabo está querendo fazer, ou está querendo dizer, eu sou propagador de boas novas. E você sabe, muitos pensam que visualizar coisas é coisa e doutrina do Nova Era. Mas você precisa entender que o diabo, ele não cria nada. O diabo, ele só copia. E você sabe, Deus usa os recursos de visualizar, contemplar, muito antes de existir a nova era. Porque a nova era agora, eles ficam numa parada de visualizar e de ficar falando palavras de bênção, ou palavras positivistas. Mas não, o meu Deus, ele veio antes da nova era. E você sabe, se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai começar a ver desenhos, e você vai começar a enxergar, e é isso que o Senhor quer para mim e para você. O Senhor quer que você fale de forma corretamente, mas como é que você vai falar de forma correta, se você não vislumbra nada, se você não sonha nada? Você precisa visualizar seu sonho. Você precisa se visualizar dentro da palavra de Deus. Olha o que nos diz o texto aqui, Salmo de 125, versículos de número 1 a 2. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Éder, quando um judeu, ele olhava para o monte de Sião, ele se sentia como aquele monte, porque muitas guerras aconteceram em volta deles, muitos ventos bateram no monte de Sião, mas o monte de Sião permaneceu o quê? De que forma? E ele está dizendo, da mesma forma que é o monte de Sião, assim eu sou, eu não serei abalado por qualquer coisa, por qualquer situação. Você precisa visualizar algo através da palavra do Senhor. Olha o que o Salmo 128 nos diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das suas mãos, e tudo lhe irá bem. O que o judeu concluía com esse texto? Eu vou comer do trabalho das minhas mãos, em tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Se eu vender água na sinaleira, eu vou prosperar. Independente daquilo que eu faça. É a palavra, o judeu, ele criava essa imagem. Você precisa criar essa imagem. Enquanto muitos choram, você será aquele que vai vender o lenço para enxugar a lágrima daquele que chora. É a palavra de Deus que está falando. Você precisa criar uma imagem. O judeu, ele concluía dessa forma: se ele resolvesse fazer qualquer coisa, iria vingar. A palavra de Deus nos diz bem assim no Salmo 128, versículo de número 3: sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. E eu fico vendo muitos maridos criticando a mulher, muitos maridos derrubando a mulher. Você precisa criar um vislumbre aqui. A videira, ela é repleta de simbologia. A videira, ela traz alegria e prosperidade. A videira, a vinha, ela produz o quê? Vinho. E o vinho fala do quê? O vinho fala de alegria. E o Senhor está dizendo que a tua esposa será como a videira. Eu tenho uma videira na minha casa. Eu tenho uma vinha na minha casa doce, doce como mel. Doce. É você que vai criar esse vislumbre. Através do que, pastor Josier? Através da palavra.
A palavra de Deus diz bem assim, que os nossos filhos serão como o rebento da oliveira. O meu filho é uma praga, o meu filho é um burro, o meu filho não presta para nada, o meu filho é um erro de barrigada. Então ele vai continuar sendo, porque a palavra de Deus está nos dizendo que os seus filhos serão como a oliveira. A oliveira produz o que? Azeitona. A azeitona produz o que? O óleo da unção. E se a Bíblia está falando que os nossos filhos serão como a oliveira, os teus filhos serão filhos ungidos. O teu filho é ungido. Mesmo que você esteja passando por um momento crítico com o teu filho agora, mesmo que o teu filho esteja nas drogas, mesmo que o teu filho esteja perdido na bebida, o Senhor está dizendo para você: comece a verbalizar: os meus filhos são ungidos, os meus filhos são uma bênção. Você tem que verbalizar, visualize e fale. A palavra de Deus diz bem assim em Números 21, que o povo começou a murmurar no deserto. E a palavra de Deus diz que veio uma praga, serpentes abrasadoras começaram a surgir da terra. Por quê, pastor José? Porque eles não falavam de forma correta. Eles começavam a reclamar de tudo. Tem gente que reclama da comida, tem gente que reclama da mulher, tem gente que reclama do patrão, tem gente que reclama do céu e do mundo, tem gente que reclama do pastor. Nossa, ele está com a carça curta hoje, e aí? Eu encontrei um ali: nossa, você está engordando, as carças estão diminuindo. Não é que está engordando não. Eu gosto da carça desse jeito, e aí? Ah, pra lá, rapaz. Vai cuidar da sua carça. Deixa que eu cuido da minha. Ué. Tem gente, irmãos, que eles só vêm para abater. E a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que Deus fazia, o povo estava murmurando. O povo murmurava das cordonizes, o povo murmurava do maná, o povo murmurava da coluna de fogo, o povo murmurava das nuvens, o povo murmurava de tudo. E de repente serpentes abrasadoras começaram a surgir da terra e começaram a matar o povo. Então, o que acontece ali naquele exato momento? Quando as pessoas elas começaram a ser picadas pela serpente, Moisés foi falar com Deus e Deus falou bem assim para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, e tu vai colocar ela num haste, e todos quantos aqueles que olharem para a serpente, ali estava simbolizando o próprio Cristo que seria levantado no Calvário, na cruz. Todos quantos olharem para a serpente, todo o veneno da cobra vai acontecer o quê? Será desfeito. E quando as pessoas chegavam para Moisés, Moisés falava assim: olha para a serpente. E o que acontecia? O veneno da serpente era desfeito. Você sabe, serpentes no deserto, sabe o que significa? É o problema do dia a dia. E esses problemas do dia a dia, eles vão causando em mim e em você angústia, nos causa dor, nos causa queimação, nos causa irritação, nos causa depressão, nos causa aperto no coração. É isso que serpentes abrasadoras fazem sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quem sabe você chegou aqui nessa noite, o seu coração está queimando. Quem sabe você tem sido uma pessoa irritante, irritada com teus filhos, com tudo aquilo à sua volta. Mas o Senhor está dizendo para você: olha para o Filho, olha para Cristo, porque será desfeito toda a irritação, todo o cansaço e todo o mal da sua vida. Olha para Cristo, visualize isso. Quando Deus pega e chama Abraão, Deus pega e faz uma promessa para ele, e fala para ele que ele seria um pai de um numeroso povo, que ele seria pai de multidão. Mas Abraão fala para Deus: eu não consigo ver. Então o que Deus faz com ele, Evaldo? Deus pega, chega e cria um desenho para ele. Deus vem e fala para ele: eu quero que você visualize isso aqui comigo, Abraão. Abraão, olha para as estrelas dos céus. Ele olhou: assim será a sua descendência. Abraão, vem cá,
olhe para as areias do mar, Abraão, olhe, e ele olhou, Abraão, assim será também a sua descendência. Você sabe, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para você começar a vislumbrar a palavra de Deus. Crie uma imagem. Deus estava dando um auxílio visual para Abraão, para que ele pudesse entender aquilo que ele tinha preparado para ele. Varra hoje de toda a sua mentalidade de pobreza, varra hoje toda a mentalidade de doença, varra hoje toda a mentalidade de desgraça, de miséria, de discórdia, de crítica, de infelicidade. Varra da tua vida e comece a visualizar aquilo que Deus tem preparado para você e para a tua família. Visualize, porque quando você começa a visualizar, tem um texto sagrado que nos diz bem assim: a boca fala, a boca fala, a boca fala, a janela da tua alma é os seus olhos, é os seus ouvidos. O que é que você tem visto? E o que é que você tem ouvido? Porque você só vai falar aquilo que tu tem visto e aquilo que tu tem ouvido. E o Senhor está dizendo para mim e para você: comece a visualizar. Você será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E a mãe, Ana, foi desentubada, e ela vai recuperar, e o Senhor vai trazer ela aqui, para ela poder testemunhar aquilo que Deus vai fazer sobre a vida dela. A dona Odete vai vir aqui para poder testificar. Visualize a sua cura, visualize a tua empresa crescendo. Quando você medita na palavra de Deus, ela gera fé no teu coração. Sabe por que você não tem desfrutado de muitas coisas? Porque você tem falado de forma errada, você tem falado amargurado, você tem falado diante da dúvida. Mas se nós apenas ficarmos confessando os nossos problemas, nós iremos desanimar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ser propagadores de boas novas. Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala assim: meu irmão, você é propagador de boas novas. De boas novas. Fale corretamente para ele, fale corretamente. Você está entendendo o que o pastor está dizendo aqui, irmão? Não empresta a tua boca para o diabo, não. Esse início de ano é momento de você emprestar a tua boca para Deus. Empresta a tua boca para Deus. Eu vou dizer para você: levanta o caído, levanta o abatido. Eu quero convocar os homens comigo aqui, os homens dessa igreja. Quarta-feira nós vamos para o mato orar. Quarta-feira nós vamos invadir o mato do Parque dos Poderes. Nós vamos verbalizar e vamos profetizar a bênção de Deus sobre a nossa família. Então já quero pedir para vocês, 8 horas aqui no prédio da igreja, quarta-feira. Daqui nós vamos sair num comboio lá para o Parque dos Poderes. Quem quer, irmão, quem não quer pode ficar em casa, não tem problema não. Quarta-feira nós vamos para o Parque dos Poderes e nós vamos verbalizar, nós vamos falar corretamente, nós vamos abençoar a nossa família, nós vamos abençoar a nossa casa, nós vamos abençoar a nossa igreja e nós vamos profetizar a bênção de Deus. Quem está comigo? Mas amanhã, segunda-feira, nós vamos arrumar um campo de futebol e vamos bater um futebol amanhã também, só os homens. Amanhã, se prepara aí, no meio da pregação já estou falando para você, amanhã. Quem está comigo? E aí eu quero ver se você é convertido dentro do campo de futebol. Lá eu vou saber quem é você. Quando alguém te der um totozinho, eu quero ver o que vai sair da tua boca. Quem está comigo? Vamos para o segundo tempo, vamos para o segundo tópico, meu horário está passando. Eu vou já para o terceiro tópico, porque eu não vou conseguir falar o segundo. O segundo fala a respeito, eu abro a porta da graça
quando eu oro corretamente. Mas não vai dar tempo. Eu vou para o terceiro tópico. O terceiro tópico fala o que, pastor Josier? Eu abro a porta da graça quando eu louvo corretamente. Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala assim: meu irmão, você abre a porta da graça quando você louva. Quando você louva corretamente. Há muitas expressões hebraicas que significam louvor e adoração, mas hoje eu quero ficar apenas em duas expressões. As duas expressões que eu quero compartilhar com você aqui de louvor e adoração: halal. Diga comigo, halal. Halal, ela vem da palavra aleluia. Aleluia. Diga comigo, aleluia. Diga, aleluia. Significa uma expressão vocal animada, explosiva e festiva. Você nunca vai encontrar um salmo de Raal ou de aleluia chorando por causa dos inimigos. Nunca. Para nós que somos adoradores, todas as vezes que o salmista vinha para poder falar Raal ou aleluia, era o quê? Uma expressão de celebração. Celebre, festeje. Mas também tem uma outra expressão, Iadá. Diga comigo, Iadá. Que significa Iadá? Literalmente, ação de graças. A primeira vez que essa palavra Iadá apareceu na Bíblia, ela apareceu no Velho Testamento, em Gênesis capítulo de número 29, nos versículos de número 31 a 35. Como o meu tempo está pequeno, eu quero contextualizar isso aqui falando para você. Quando foi, pastor, que apareceu? A palavra de Deus nos diz a respeito de Lia e a respeito de Jacó. Jacó, ele se apaixonou por Raquel, e ele foi e falou com seu sogro Labão que ele queria Raquel. Mas a palavra de Deus nos diz que ele trabalhou, e na noite de núpcia, na noite dele conhecer a esposa dele, um sogro desse, irmão, ninguém precisa de inimigo nem de diabo na vida dele. Manguaçou Jacó ficou meio que tongo, e na hora que Jacó deitou na cama e foi para o abate, quem foi que deitou com Jacó? Lia. No outro dia Jacó acorda cedo e fala assim: mas o que aconteceu? Eu queria me casar, era com Raquel. O que você está fazendo aqui? Ele falou assim: não, existe algo no nosso meio. Quem casa primeiro é a filha mais velha, e depois a mais nova. Se você quiser casar com a minha filha mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Ei, 2 mulheres só naquela época, tá? Você é marido só de uma mulher agora, tá bom? Não tem conversa aqui não, camarada. Esse aí, o pastor está me dando legalidade para me casar com a segunda. Não. Isso era naquele tempo, agora é uma só, até que a morte te separe, irmão. Se você quiser outra, então pede para Deus matar você, ou para Deus matar ela. Está comigo? E a palavra de Deus nos diz que Jacó, ele ficou apaixonado por Raquel. Ele era apaixonado por ela, e os olhos dele não brilhavam por Lia, e Lia se incomodava com isso. Lia, ela era apaixonada por Jacó. E você sabe, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma dificuldade, você quer arrumar um jeitinho para poder sair dessa. Você já viu, no Brasil hoje, nós somos conhecidos como o jeitinho brasileiro. Nós gostamos de arrumar jeitinho para tudo. Muitas pessoas não gostam de seguir o trilho da vida. Muitas pessoas, elas não gostam de passar por processos. Não, elas querem atropelar, elas querem pular processos. E você sabe, Lia, não suportando a situação em que ela estava vivendo, ela disse bem assim: só existe uma forma de fazer esse homem gostar de mim, desse homem me amar. E naquele tempo, quando a mulher dava filhos para homem, isso era uma bênção. Sabe o que ela colocou no coração dela? Eu vou dar filhos para Jacó, porque a madre de Raquel era cerrada. Olha o que nos diz o texto, Gênesis capítulo de número 29.
Gênesis capítulo de número 29, versículo de número 31. Vendo o Senhor que Lia era o quê? Lia era desprezada, fê-la fecunda, ele fez ela fecunda, ao passo que Raquel era, concebeu pois Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Você sabe, o primeiro filho de Lia, ela deu o nome de quê? De Rubem. E ela disse: por isso agora o meu marido vai me amar. Ela pensou que se ela desse filhos para Jacó, Jacó amaria ela mais. O nome de Rubem significa: olhe o filho. Só que ela não queria que ele olhasse o filho. Quem que ela queria que ele olhasse? Ela. Ao mesmo tempo, olhe o filho e me olhe. Olha o que eu estou dando para você, Jacó. Mas você sabe, mesmo Lia dando filhos para Jacó, Jacó não amou ela. E a palavra de Deus nos diz então que Lia falou assim: eu vou dar mais um filho para ele. No versículo de número 33, concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe de Simeão. O primeiro filho, ela disse que era o filho da aflição, e agora diz que é o que? É a preterida. Lia era uma pessoa que tinha o que? A autoestima baixíssima, e ela queria de uma forma ou de outra o amor de Jacó, e ela chamou ele de Simeão, e o nome Simeão significa aquele que ouve. Quem sabe agora Jacó vai ouvir-me, e ele vai ouvir o meu clamor, que eu amo ele. E aqui eu quero abrir um parênteses. Há quanto tempo você vem tentando chamar a atenção de Deus de forma equivocada? Há tanto tempo que você vem tentando fazer coisas equivocadas para poder chamar a atenção de Deus, como Lia. Nós não queremos o processo correto. Nós sempre queremos fazer algum tipo de situação para poder chamar a atenção de Deus. Eu preciso ser abençoado de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem gente que acende uma vela para o diabo e outra vela para Deus para poder receber o milagre. Tem gente que ele faz qualquer coisa para poder receber certas coisas. Não importa quem que ele vai derrubar, não importa o que ele vai fazer, ele precisa ter aquilo que ele quer. E Deus está nos ensinando aqui nessa noite que existe uma forma de você abrir a porta da graça. A porta da graça eu abro de forma diferente, falando corretamente, orando corretamente e adorando corretamente. Lia não queria adorar, Lia queria dar filhos, e nesse exato momento Deus também não permite que Jacó venha abrir os olhos para ela. Então ela vai lá e tem mais um filho. Em Gênesis capítulo de número 29, 34, outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz ao terceiro filho. Por isso chamou o terceiro filho de Levi. E o que significa Levi, pastor Josier? Aquele que ajunta, aquele que une. Ela pensou bem assim: agora, Verusca, quem sabe agora ele se une a mim, quem sabe agora ele vai se ajuntar a mim. Mas o coração de Jacó ainda não estava em Lia. Você sabe, Jacó continuou com os olhos em Raquel. Você sabe o que foi que Lia fez? Lia deu mais um filho para Jacó. Gênesis capítulo de número 29, versículo de número 35. Olha o que nos diz a palavra de Deus. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei
esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Você sabe, nesse exato momento ela concede um filho, e nesse exato momento ela se cansa, porque ela viu que ela estava no fundo do poço, e ela entendeu que ela não tinha que chamar a atenção de Jacó, mas ela tinha que chamar a atenção de quem? Eu cansei de viver para mim mesma. Eu cansei de me sentir a segunda. Eu cansei de ser a segunda de Jacó, você sabe? Eu tentei de todas as formas, eu já dei um, já dei dois, já dei o terceiro, mas esse quarto filho, eu vou dar o nome dele de Judá. E Judá significa louvor. Quando você louva de forma correta, as portas da graça se abrem. No primeiro momento ela queria que Jacó olhasse para ela. No segundo momento ela estava querendo que ele ouvisse o clamor. Ouve a minha situação, mas agora não. Ela começa a louvar a Deus. Porque Judá, em hebraico, é Iuadá. Iuadá, que significa Iadá, que significa graças e ação de graças. Você sabe, o que faz a porta da graça se abrir, é quando você louva corretamente, é quando você adora corretamente, e quando você dá ações de graça corretamente a Ele. Esse meu problema, esse meu marido, essa minha finança, essa doença que nunca sai, esse menino que nunca muda, oh Deus, olha para mim, eu já tentei fazer de tudo, mas a única coisa que você não tentou foi adorar a Deus em espírito e em verdade. A tua boca não sai o perfeito louvor, a tua boca sai apenas murmuração, reclamação. Enquanto Lia estava tentando chamar a atenção de Jacó, nada aconteceu. Mas você sabe, quando ela focou os olhos em Deus, a história de Lia foi mudada. Coloca para mim ali, Gênesis capítulo de número 49 e versículo de número 31. Eu vou contar até 3 e eu quero que vocês diz. Eu quero que vocês leiam comigo. 1, 2, 3. Ponto. Abraão é o que de Sara? Não está lendo Bíblia. Pastor Ricardo, me ajuda. Abraão e Sara é o que, irmãos? Marido e mulher, igreja. Continua, segundo. O que é Isaac e Rebeca? Continua. 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 Para por aqui. Marido e mulher foram sepultados ali. Abraão, Isaac. Se ele gostava tanto de Rebeca, tanto de Raquel, quem era? Ele queria, do lado de quem que ele deveria ser sepultado? E a Bíblia está nos dizendo que ele foi sepultado ao lado de quem? Muitas vezes, irmã Cereide, a gente não consegue interpretar a Bíblia Sagrada. Antes de morrer, Jacó pega e chama José, porque José era governador do Egito. E antes dele morrer, ele fala bem assim: olha, eu quero ser sepultado ao lado da minha esposa Lia. Quem foi que mudou o coração de Jacó? Marcela. Foi a adoração.
Enquanto ela estava focada em Jacó, enquanto ela estava focada em dar filhos a Jacó, nada acontecia. Mas quando ela focou o coração em Deus e começou a adorar, Deus começou a mudar o coração de Jacó. E no término da sua história, e no término da sua vida, ele é sepultado do lado de Lia. Você nunca tinha percebido isso na Bíblia Sagrada? É a adoração correta que vai mudar esse coração desse homem que está do teu lado. Eu fico vendo muitas mulheres aqui subindo de costa na parede por causa do marido. Não adianta você falar, irmã, você não vai mudar o teu marido. É por isso que você está cansada, fadigada, você tem tentado mudar o teu marido com a força do teu braço. Sabe quando você vai conseguir? Nunca. É por isso que a tua casa é um lar de confusão, de intriga, porque você tem tentado mudar o teu esposo do teu jeito e da tua forma. Mas eu venho te dizer aqui nessa noite, a verdadeira mudança e transformação é através da adoração correta. É a adoração correta que vai mudar o coração da tua esposa. Deus está falando aqui nessa noite. E tu sabe que Deus está falando. E Deus está te dando uma oportunidade. Uma oportunidade. Se arrependa. Se arrependa. Ouve aquilo que o Senhor está dizendo. Caramba. Quantas vezes você já falou e não aconteceu nada? Quem sabe você esperasse que Jacó fosse sepultado ao lado de Raquel. Mas Raquel faleceu na beira do caminho, quando teve seu segundo filho Benjamim. A atitude de Lia foi mudando aos poucos, e o coração de Jacó foi se voltando a Lia, quando ela adorava ao Senhor. E antes de morrer, Jacó pede para o seu filho José: por favor, me sepulte do lado da minha esposa. Você sabe o que mudou o coração de Jacó? Não foi o foco nos problemas. O que mudou o coração de Jacó foi a adoração de Lia. Quando você tira o foco dos problemas e coloca o teu foco em Jesus, contemplando a glória dele, como por um espelho você é transformado, os seus problemas serão resolvidos. Quando você louva de forma correta, você vai abrir a porta da graça para o ano de 2024. Quem sabe até o dia de hoje você tem apenas murmurado. Quem sabe até o dia de hoje você tem olhado apenas para o teu umbigo, mas o Senhor está te trazendo aqui no primeiro domingo do mês para lhe dizer: comece a me adorar de forma correta, porque eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Diz a tradição rabina que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o capitão da tribo de Judá era um homem chamado Nasrom. Nasrom foi o primeiro a entrar no mar, quando todos estavam com medo, pensando se o mar ia abrir ou não. Nasrom montou em seu cavalo e começou a adorar, e o Mar Vermelho se abriu. Você sabe, antes de atravessar o mar, você precisa adorar a Deus. Pastor Josié, qual é a porta? Como eu faço para abrir a porta da graça? Louvor, adoração e ações de graças. O louvor, ele abre a porta da graça. Pastor Josié, eu vou louvar pelos problemas? Não! Você vai louvar mesmo passando pelos problemas e pelas dificuldades. No Velho Testamento eles só louvavam pelo livramento, mas hoje nós na Nova Aliança não. Nós começamos a adorar e a louvar antes do livramento. Eu fui lá dentro do CTI, onde estava a mãe da Ana. E eu cheguei e coloquei as minhas mãos em cima dela. E comecei a cantar dentro do CTI.
Bota um dó para mim aí. Eu gosto de cantar essa canção. Dó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a mim, ela está na onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Lá dentro do CTI eu coloquei as mãos sobre a vida da dona Odete e falei: é porque Ele vive que nós podemos crer no novo amanhecer. Você não louva a Deus quando termina, não. Você louva a Deus antes do livramento. É antes do milagre acontecer que você deve adorar. Adoração é reconhecer sempre que Deus está no controle da vida. Adoração é você entronizar Ele, dar louvores para Ele, dizendo: Deus, cuida de mim, independente daquilo que esteja acontecendo. Quando você adora, você está dizendo: Ele está no controle do universo. A adoração, ela abre a porta da graça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você sabe, ações de graça é a palavra da adoração, e a gratidão é a chave para abrir a porta do próximo milagre sobre a tua vida. Você precisa dar ações de graças na sua adoração. Olha o que você passou no ano de 2023. Será que você não tem nada para agradecer a Deus por 2023? Dia 31 de dezembro eu estava fazendo um culto fúnebre de uma menina de 13 anos que bateu a cabeça na ponta de uma piscina e morreu. E muitas vezes o teu filho está correndo dentro de casa e você não consegue agradecer a Deus pelo teu filho. Você não consegue agradecer a Deus pelo teu esposo. Você não consegue agradecer a Deus por um ambiente como esse. Você já se conformou com a glória de Deus aqui nesse lugar? Eu estava conversando com a pastora. Ela disse bem assim: pastor Josier, quando a gente entra ali dentro daquela comunidade, é tangível a glória do Senhor, a presença do Senhor. E você já se conformou. Você não consegue agradecer a Deus pela presença de Deus. Essa pessoa que está do teu lado, você não consegue agradecer a Deus pela vida dela. Você sabe, a gratidão, ela abre a porta para o próximo milagre. A gratidão, ela abre a porta da graça. O Senhor está convidando você aqui nessa noite para ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito sobre a sua vida. Honre ao Senhor. Honre essa pessoa que Deus colocou do teu lado. Olhe dentro dos olhos do teu esposo, olhe dentro dos olhos da tua esposa e fale assim: eu quero agradecer a Deus por você ter me aturado, me suportado o ano de 2023, mas fale alguma coisa para Ele. Ele não é tão ruim assim como você pensa. Ela não é tão ruim assim como você pensa. Não. Agradeça a Deus pela vida do teu filho, por você poder pegar ele no colo, por você poder dar um abraço no teu filho. Agradeça a Deus pelo salário que Ele está te dando. Não é talvez aquilo que você queria ganhar, mas agradeça a Deus pelo salário que tem caído todos os meses na sua conta. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo teu líder espiritual. Agradeça a Deus pelo teu pastor. Eu não sou talvez o pastor que você precisa, ou o pastor que você quer, mas eu sou o pastor que você necessita. Qual foi o dia que você me deu um abraço para poder: pastor, eu quero agradecer a Deus pela tua vida? Não estou te cobrando não, honra você não compra, honra você não pede, gratidão você não pede. Mas a criança, quando ela nasce, a criança é ingrata. A mãe coloca o seio na boca da criança, ela morde.
Quando o leite não vem, a criança morde. Você tem que ensinar a criança. Você não precisa ensinar a criança a bater, ela bate por si só. Você não precisa ensinar a criança a dizer, é minha, ela já pega e é meu, e ninguém tira da mão dela. Mas você tem que ensinar a criança a dizer, compartilha, filha. Você precisa ensinar a criança a beijar. Você não precisa ensinar a criança a bater, ela bate por si só. Eu estou te ensinando aqui nessa noite. Se ninguém nunca te ensinou, estou te ensinando. Agradeça a Deus pelo líder de célula que Ele colocou para você. Agradeça a Deus pelo teu pastor que Ele colocou na tua vida, pela vida da tua pastora. Agradeça a Deus. A gratidão, ela abre a porta para o milagre. A gratidão, ela libera o favor. Se você mantiver a adoração no meio do problema, você será suprido. Jesus é a porta. E Ele tem que ser o centro do teu coração. Quando você fala corretamente, você abre a porta da graça. Quando você ora corretamente, você abre a porta da graça. E quando você louva corretamente, você abre a porta da graça. Aonde você está, feche os teus olhos. Quem sabe, você entrou o ano de 2024, falando de uma forma totalmente equivocada. Falando apenas de sentimentos, aquilo que você está vendo. Mas você sabe, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. E o Senhor está criando uma imagem na tua mente agora para você começar a verbalizar a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, você precisa orar de forma correta. Para de murmurar na tua oração. Começa a entronizar Ele. Começa a declarar Ele sobre os seus problemas. Sai do foco. Sai do centro. Deixa Ele entrar no centro da tua vida. E comece a levantar um altar de adoração na tua casa, dentro da tua empresa. E você vai ver o que Deus vai fazer. Coloque a mão no teu coração que eu quero orar com você agora. Querido e amado Pai, eu quero te dar graças, ó Pai, por esse momento. Quando eu estava hoje, Pai, dentro do meu quarto, Pai, estudando essa palavra, o Senhor liberou no meu espírito, Senhor, que eu deveria ser grato, ó Pai, grato por todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Eu só estou onde eu estou, Pai, porque o Senhor colocou minha mãe. Eu só estou onde estou, Pai, porque o Senhor me deu um pai que era temente ao Senhor. Eu só estou onde estou, Pai, porque o Senhor colocou uma mulher de Deus, uma esposa maravilhosa do meu lado. E eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de todas as pessoas que o Senhor colocou à minha volta. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida dessa igreja. Eu sou grato, Pai, pela vida de cada membro que o Senhor colocou debaixo da minha liderança. Foi o Senhor que trouxe eles para esse rebanho. Eles não são meus, eles são teus. E eu quero te agradecer por esse rebanho que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu quero te agradecer, ó Pai. Mas eu sei, Pai, que aquilo que vai fazer com que a porta da graça continue aberta sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, ó Pai, é nós louvarmos de forma correta, Pai. E nessa noite, Pai, eu quero te adorar. E eu quero te bendizer, Pai. Porque enquanto nós estivermos te louvando, Pai, cadeias irão cair. Enquanto nós estivermos louvando, Pai, portas irão se abrir. Enquanto nós estivermos louvando, Pai, pessoas serão curadas instantaneamente, Pai. Enquanto nós estivermos louvando, Pai, a tua glória vai encher a casa. Eu quero que você continue de olhos fechados enquanto eu canto essa canção.